Graça e paz, queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez, nesse dia tão precioso que o Senhor tem nos dado de viver, um dia em que nós podemos nos alegrar nele, que nós podemos nos alimentar através da sua palavra. Ele tem tido um cuidado tão grande comigo, com você, e deseja que nós venhamos a crescer no entendimento, crescer na intimidade, na comunhão com ele. Não é? Esse é o propósito do Senhor, e por isso nós nos juntamos como igreja, nos reunimos como igreja, para que esses valores sejam muito fortes em nós. E eu quero desenvolver um tema que tem sido muito atual, e nós temos visto isso, percebido isso no nosso meio. Tem a ver com o esfriar espiritual. Então, o tema que eu quero desenvolver é o esfriar espiritual. Causas principais. Esse é o tema da nossa palavra, e eu quero estar me baseando em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7. Apocalipse 2, versículos 4 a 7. Quando o Senhor escreve, manda que João, revela a João, e João escreve as cartas às igrejas, às 7 igrejas. Então, o versículo 4 do capítulo 2 diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. E, senão, brevemente virei a ti, e removerei o seu lugar, o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 a 7. Então, o tema, conforme nós já falamos, quero reforçar: o esfriar espiritual, causas principais. O que tem causado, por que eu e você nos esfriamos diante de Deus, na nossa intimidade, nossa comunhão com o Senhor? Isso tem sido tão normal. Não deveria de ser normal, mas tem sido normal isso. Então, um dos momentos mais críticos, querido, da vida cristã é quando nos esfriamos na fé e, por consequência, deixamos de andar da forma e pelo qual fomos chamados por Deus. E aquele que tem sido o cabeça da igreja, das nossas vidas, e para nós entendermos esse princípio maligno do inferno na nossa caminhada, o Senhor Jesus nos deixa alguns princípios que nós precisamos de observar, mas, sobretudo, é termos convicção de que quando Ele vem habitar em nós, o Senhor Jesus, o recebemos Ele por Senhor e Salvador da nossa vida, automaticamente o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso coração, não é? E nos dá discernimento de todas as coisas que nós tanto precisamos. Então, queridos, quando isso acontece, nós passamos a ser movidos pela presença do Espírito Santo. Somos atraídos, por causa da presença do Espírito Santo, aos valores dos céus. Desejamos, então, a viver cada vez mais, e somos atraídos de uma forma tão intensa pelos valores dos céus, que nós temos prazer, nós nos alegramos de estar na presença de Deus. Quando, ao contrário, acontece, nós temos visto Satanás trabalhar com muita fúria dentro desses valores que o Senhor tem colocado para nós, porque nós somos selados pela presença do Espírito Santo para o dia da redenção das nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 30 nos diz isso. Então, queridos, se assim for, viveremos sempre aquecidos pela chama do seu fogo santo. Em Levítico 6,13 nos diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará.
Nós sabemos que naqueles dias, no passado, nos dias de Moisés, havia lá, não é, um altar que fora erigido ao Senhor, fora levantado ao Senhor, mas hoje o altar somos nós, é as nossas vidas. E quando nós experimentamos o novo nascimento e deixamos o Senhor habitar em nós, trazer para nós os seus propósitos, nós começamos então a ter essa alegria incondicional que somente aqueles que têm o Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo em si, conseguem entender. Amados, se há algo que precisamos cuidar diariamente, todo instante da nossa vida, é com a presença de Deus em nosso caminhar, em nossos corações. Fique muito atento para não cair em tentações, não desanimar e assim se afastar da presença de Deus. O propósito de Satanás, com toda a sua sutileza, é de matar a nossa fé aos poucos, de roubar a presença de Deus em nós, e aí nós vamos ser pessoas que não terá mais prazer na lei do Senhor, não vai mais meditar na lei do Senhor, não vai experimentar mais a graça dessa presença tão gloriosa que o Espírito Santo de Deus tem sobre as nossas vidas. Então nós precisamos estar muito atentos com o que tem acontecido no nosso dia a dia. Nós temos visto tantas coisas nos nossos dias, nós temos experimentado tantas coisas nesses dias, nós temos visto coisas horrendas acontecer ao nosso redor, pessoas que no passado teve experiências gloriosas no nosso meio, que experimentou a presença do Senhor e hoje são tão distantes e não tem mais força para voltar, não tem mais vontade de voltar, porque estão nesse engodo, nesse enredo de Satanás, e são pessoas que temos que pagar um preço muito alto pelas vidas delas. Então, queridos, olha o que nós temos enfrentado nesse tempo. Desânimo para orar. Como isso tem sido tão natural no nosso meio. Nós temos visto um desânimo muito grande por parte da igreja, por parte de muitos irmãos que estão no nosso meio. Olha o que diz 26 de Mateus, versículos 40 e 41. Voltando para os seus discípulos, achava-os dormindo, e disse a Pedro: nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós sabemos que nesse momento Jesus estava no Getsêmani, aguardando, numa agonia muito grande daquilo que estava por acontecer na vida dele, e ele saiu para o monte para orar, e levou com ele 3 dos seus discípulos. E ele saiu mais adiante de onde eles estavam, e tirou um tempo de oração. Quando ele voltou, achou os seus discípulos dormindo, e não estava vigiando juntamente com ele, conforme ele estava vigiando. Então, olha a resposta que ele dá para os seus discípulos, depois de despertá-lo: nem uma hora pudesse vigiar comigo? Então, queridos, quantas vezes nós temos deixado de vigiar em oração, não é? Ele fala em outro texto que nós devemos estar vigilantes, constantemente orando, para nós não cairmos, não é, em tentação, para nós não entristecermos o Espírito Santo, não estarmos longe do propósito que o Senhor tem estabelecido para mim e para você. Queridos, nós precisamos ter prazer em falar com o nosso Pai, prazer de estar orando ao Senhor. Quando não sentimos vontade de orar, precisamos rapidamente ver o que está se passando nas nossas vidas. Não é normal um cristão, um discípulo do Senhor Jesus, não ter mais vontade de orar, perder o desejo da comunhão. Isso não é normal, não é? Precisamos de ver rapidamente o que está acontecendo com as nossas vidas. E aí, se você estiver precisando de ajuda, procura o seu líder de Life Group, procura aqueles que estão sobre você, aqueles que Deus estabeleceu sobre a tua vida, não é? Quando não falamos com Deus dos nossos problemas, deixamos de pedir ajuda ao único que pode nos ajudar em todas as áreas, em todos os problemas, em todas as nossas dificuldades. Sentiu-se fraco? A primeira coisa a fazer, queridos, é clamar ao nosso Deus, pedir ajuda, mesmo que estejamos em pecado. Nós temos visto às vezes que por causa do pecado nós não temos mais força para orar,
Mas essa é a hora que nós precisamos de nos dobrar diante dele, reconhecer o nosso pecado, pedir perdão, se humilhar diante de Deus, não é? Debaixo das potentes mãos do Senhor, e é Ele quem sara as nossas feridas, que perdoa os nossos pecados, que guerreia as nossas batalhas e nos conforta quando nós oramos. Nada do que for pedido será negado por aqueles que confiam no Senhor, por aqueles que buscam do Senhor. Olha o que diz Mateus 21, 22. Se crerem, tudo que pedires em oração receberão. Olha que interessante, queridos. Então nós não podemos permitir que passemos sem orar, ou somente estar baseado, fundamentado na oração dos nossos líderes, nas orações daqueles que estão sobre nós. Não é assim, queridos. Nós precisamos de criar uma intimidade com Deus, de ter relacionamento com Ele, de chamar por Ele, não é? Então nós precisamos de nos humilhar diante do nosso Deus. O Salmo 51, versículo 12, nos diz dessa forma: peça a Ele de volta a alegria da salvação. Sabe, amados, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus como Salvador, uma alegria incondicional faz parte da nossa vida, por causa da presença do Senhor em nós, na pessoa do Espírito Santo. E essa alegria vai fugindo de nós, fugindo do nosso coração, do nosso entendimento, quando nós nos afastamos de Deus. O Senhor nunca se afasta de nós, amados, mas somos nós que nos afastamos de Deus. Se você não sente mais vontade de orar, conversar com o Senhor, essa é uma causa identificada como esfriamento espiritual na sua vida. Isso é certo, por causa desse texto que nós acabamos de ler, não é? Da carta que nós vimos aí no Apocalipse. Não sente mais o prazer em meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada? Olha a ordem que o Senhor deixou para Josué. Essa ordem, essa ordenança, ela está sobre a minha vida, sobre a tua vida até hoje. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que interessante, queridos. Nós não podemos deixar a prática de meditar diariamente na palavra, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. A palavra de Deus é uma forma do Senhor falar aos nossos corações, é uma forma de nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Queridos, a palavra de Deus é nosso alimento diário, e é através da Bíblia que o Senhor fala comigo e com você, que o Senhor nos orienta e nos dá a direção para trilharmos por sua vontade. Isso é forte, querido, isso é poderoso, isso nós temos que tomar dessa dimensão, não podemos abrir a mão dos nossos corações nesse entendimento, ao ponto do Salmo 119, versículo 105, olha o que diz aí: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha que interessante, todos os dias nós caminhamos, todos os dias nós estamos buscando de fazer algo, e nós precisamos de ter esta dimensão de palavra, estarmos sendo iluminados pela palavra de Deus, tendo ela por lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos todos os dias. Sabe, amados, existe uma força maligna que nos afasta da leitura da palavra de Deus. Satanás, em todos os dias, ele procura entrar na sua frente, colocando situações embaraçosas entre você e seu cônjuge, você e seus pais, não é? Você e seus filhos. Quantas coisas, no momento que você passa se torna irado com alguma situação, revoltado com alguma situação que aconteceu com você, tira você do foco da vontade e do propósito de Deus, e quando você percebe, você passa o dia e não tem tido um tempo de meditar na palavra de Deus, e aí aquele dia você fica desnutrido, naquele dia você fica raquítico, espiritualmente falando, não é? Então, querido, essa força ela existe, não é? Para que você deixe
de buscar a verdade da palavra de Deus e nos faz cair nas mentiras de Belial, né? Na mentira de Lúcifer, nas mentiras de Satanás. Ele está aí para tirar eu e você, que é a igreja, do foco do Senhor. Ele não está preocupado com o mundo, ele não está preocupado com as pessoas que já estão nas mãos dele, mas ele está preocupado comigo e com você, que somos a igreja do Senhor Jesus, porque ele sabe que se nós vivermos uma palavra como essa que você está ouvindo hoje, de esfriar-se espiritualmente, como nós identificarmos o que fazer, ele sabe que se nós estivermos firmados nesse caminho, se estivermos fortalecidos com esta palavra, ele não vai achar lugar nas nossas vidas. E ele teme quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, quando um discípulo do Senhor Jesus, quando uma discípula do Senhor Jesus anda pautado por uma palavra tão importante como essa, né, de nós estarmos cada dia trazendo para o nosso coração, não se apartando dessa palavra tão importante para mim e você. Então, se você não meditar na palavra de Deus, você também não sente vontade de adorar o Senhor, você não sente o desejo de orar mais, você é convidado para reuniões de orações, você fica sem vontade, você não participa das vigílias, você não participa das campanhas de oração, você não participa das idas que nós temos tido para o monte, e lá nós tomamos hora na presença de Deus orando, não é? Então, sabe, queridos, as mentiras do inferno acabam nos influenciando em decisões erradas. Quantas decisões erradas nós tomamos na vida por falta de estarmos focados nesses valores dessa palavra que o Espírito Santo de Deus está colocando hoje no teu coração. Então, há quanto tempo você não sente mais prazer de ler e meditar na palavra de Deus? Quanto tempo? Você sabe que o Espírito Santo está falando com você por esta palavra. Há quanto tempo, queridos, que você não tem mais o desejo de orar, de meditar na palavra de Deus? Quanto tempo? Não é? Só você sabe explicar isso. E às vezes, você já chegou num estágio que isso são consequência da falta da presença de Deus em nós, de você ler textos bíblicos, passagem bíblica, história bíblica, e aquilo não falar mais ao teu coração, aquilo não achar mais lugar em você, você não sente mais revelação. Por quê? Porque você já está há tempo sem banquetear com o Senhor, sem se alimentar do Senhor através da sua palavra. Então, quanto tempo você não sente mais o desejo de ler, meditar na palavra de Deus? Quanto tempo você não sente mais o desejo de orar? Não há mais manifestação do Espírito Santo no teu coração. Quanto tempo? Você não flui mais em línguas estranhas. Você não tem mais visões quando você ora. Você não sente mais a presença do Espírito Santo no teu coração, na tua vida. Quanto tempo, queridos? Isso são sinais evidentes que você está frio, espiritualmente falando, que você tem andado longe do Senhor, o nosso Deus. Não deseja mais estar reunido como igreja, não é? Quantos de nós? Você convida o irmão, você passa com ele, liga para ele: olha, querido, estou indo para o culto das 8, estou indo para o culto das 9h30, estou indo para o culto das 18h30, você vai comigo? Você vê que ele fica mudo do outro lado, não é? Arrumando resposta, arrumando desculpa para não estar vindo mais para o culto, não participar mais com você. E olha que a palavra do Senhor nos diz, lá em Hebreus capítulo 10, 25, dizendo assim: não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Que dia é esse, querido? Qual é o dia que está se aproximando? Qual é o próximo grande acontecimento que eu e você estamos esperando como igreja do Senhor Jesus? Nós estamos aguardando ansiosamente o arrebatamento da igreja. E eu quero perguntar para você: você tem estado ansioso, desejoso para que o Senhor Jesus volte logo para nos levar, para morar com Ele? Se não estiver acontecendo isso no teu coração, queridos, também é um sinal da sua frieza espiritual. Mas
É normal nós vermos pessoas que não têm mais prazer em estar num culto de celebração. É normal nós vermos pessoas que não desejam mais buscar a presença de Deus, não é? E nós arrumamos tanta desculpa quando não queremos mais ir aos cultos, de estar nos cultos, de estar adorando o Senhor, louvando ao Senhor, ouvindo uma palavra como essa que você está ouvindo hoje, não é? E aí nós vemos tanta desculpa. Hoje eu estou cansado, desanimado para ir à igreja, eu estou tão cansado, eu trabalhei tanto essa semana, eu mereço um tempo de descanso. É lógico que você merece, amado, mas preste atenção, nós temos tido os cultos presenciais agora, aos domingos, não é? Às 8 horas da manhã, às 9h30 por enquanto, e depois às 18h30, e às 19 horas, esse culto online, por essa palavra que você está ouvindo agora. Então, queridos, nós temos visto tanta desculpa. Eu não vou lá não para escutar o sermão do pastor, ele está sempre pegando no nosso pé, está sempre lá puxando a nossa orelha, não é? Eu não estou afim de ouvir essas coisas. E por aí vai, não é? Se nós não queremos mais louvar a Deus, engrandecê-lo em nossas vidas, queridos, alguma coisa está errado, e não é em Deus, é em nós, é em mim e você. Como é que anda a sua vida nessa dimensão? Você anda frio nessa dimensão, queridos? Você viu o texto dizendo que o Senhor está a ponto de vomitar para fora as pessoas que não têm mais prazer na presença de Deus. Então, queridos, é um tempo assim de nós estarmos revendo os nossos conceitos, revendo os nossos corações, revendo as nossas vidas e dando a Ele o primeiro lugar, porque o primeiro lugar na minha vida tem que estar Deus. Nós sempre falamos sobre isso, na verdade, você já ouviu outras vezes, eu quero repetir novamente, sobre todas as coisas, sobre todos os acontecimentos, em primeiro lugar na minha vida, tem sido assim, tem estado Deus sobre todas as coisas, e eu tenho me esforçado para isso, eu tenho buscado essa verdade. É fácil? Não é fácil você colocar Deus sobre todas as coisas na vida, mas eu tenho caminhado. O Senhor sabe que eu tenho tido vitória nesta área. Depois, em segundo lugar, está a minha esposa. Ela é a pessoa muito importante para mim, mas em primeiro lugar está Deus. E em terceiro lugar está a minha família, meus filhos, meus netos. Eles já estão em terceiro lugar. Percebe? Como Deus tem que estar em primeiro lugar, e nós não podemos deixar de nos reunir, não deixarmos de ir atrás do propósito que o Senhor deixou para nós, de estarmos indo fazer aquilo que traz vida para a igreja, porque através da minha vida, através do meu testemunho, através do meu viver a palavra de Deus, eu posso estar levando tantos outros a conhecer esse Deus que eu estou falando ao teu coração nessa oportunidade. Por isso, queridos, nós arrumamos tempo para tantas coisas, temos tanta desculpa para não cultuarmos o Senhor, para termos a prática da presença de Deus, do adorar ao Senhor, de ter intimidade, ter comunhão com Ele. E é aqui no culto que nós temos essa oportunidade, não é? De adorar ao Senhor, de nos desvencilhar de tudo, deixar as nossas lutas, nossas dificuldades de lado, e estarmos focados tão somente naquele momento de adoração, de exaltação ao Senhor, porque de repente na vida de muitas pessoas vai ser o único momento, este momento. Então, queridos, é muito importante, não é? Nós estarmos engrandecendo o Senhor das nossas vidas, estarmos exaltando aquele que é o único merecedor de toda a honra, toda a glória. Se eu fui salvo do inferno, se eu fui salvo das garras de Satanás, eu devo isso a Ele, porque por causa do Senhor, o nosso Deus, Ele prometeu o seu Filho veio, Ele já viveu aqui, nos ensinou esse evangelho poderoso do reino, e Ele morreu naquela cruz, no meu lugar, no vosso lugar, para que nós pudéssemos ter liberdade de cultuá-lo, porque antes da sua morte e ressurreição, era tolhido a liberdade, vivia-se uma lei, e agora não, agora o Santo dos Santos foi aberto. Você conhece a história, no momento em que ele diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Diz a palavra do Senhor que o véu do templo que separava o santo dos santos do lugar
onde ficava o povo. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, abrindo, escancarando o santo do santo para que nós pudéssemos ter intimidade. E esta é a minha liberdade no Senhor, de ter intimidade com Ele, queridos. E a minha intimidade, é lógico que ela tem que acontecer diariamente, conforme nós já falamos até aqui. No meu tempo de oração diária, com o meu TSD, no meu tempo de meditação na Palavra de Deus, mas também, queridos, como igreja, como irmãos, no culto que nós celebramos ao Senhor. Então, queridos, é muito importante essa convicção diante de Deus. A sua vida com Deus é muito importante. O Senhor fala conosco através do louvor, o Senhor fala conosco através da palavra, e nós percebemos algo poderoso vindo do sobrenatural, naquele momento que nós estamos cultuando, que nós estamos adorando, que nós estamos louvando, no momento que nós estamos ouvindo a palavra, no momento que nós recebemos oração aqui na igreja, nós experimentamos algo tão bom, tão gostoso. E como é bom estar onde Deus está presente. Porque Ele fala para nós, o Senhor Jesus deixou para nós, lá em Mateus 18, 20, dizendo: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Olha que coisa linda, ali eu estarei presente no meio deles. Então, queridos, muitas vezes nós estamos aqui num número muito maior, e é lugar na manifestação do poder de Deus. Eu não sei com quantas pessoas você está aí na tua casa, de repente está toda a família, não é? Na frente de um celular, na frente de um computador, eu não sei em quantos vocês estão aí, mas se você tiver 2 ou 3 ou 4, um número maior, ou só você, aí está o Senhor falando ao teu coração através dessa palavra, porque você é tão importante para o nosso Deus, você é tão amado por Ele, e nós também chamamos. Por isso, queridos, é tempo, é hora. Se nós estamos tendo esses deslizes, se nós estamos deixando de crescer, se nós não temos mais sentido a presença de Deus, se nós temos esfriado espiritualmente, é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. É tempo de nós desejarmos ardentemente, com todo o nosso coração, queridos, a presença do Senhor em nós, a volta ao primeiro amor. Olha o que Ele diz para nós, versículos 4 e 5 que nós lemos: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Que coisa tremenda, não é? Quando nós nos arrependemos atrás, quando nós nascemos de novo, queridos, nós voltamos a experimentar algo tremendo da parte de Deus no primeiro amor. Então, nós não podemos deixar isso de lado, nós precisamos de praticar, nós precisamos oxigenar o nosso coração com o primeiro amor. Nós não podemos nos afastar desses valores, queridos. E existe uma força do inferno hoje tentando roubar de nós esse primeiro lugar nas nossas vidas. E ele coloca tantas coisas diante dos nossos olhos, ele atravessa na nossa vida. Sabe quando você está no trânsito, você tem a sua preferencial, de repente chega alguém, corta a tua frente, atravessa a tua frente, e você se irrita, fica nervoso com aquilo? É isso que Satanás tem feito, só que nós não nos irritamos, não ficamos nervosos quando Satanás faz isso em nossas vidas. Muitas vezes nós até flerteamos com ele, muitas vezes nós até aceitamos o seu atravessar. Por isso eu e você precisamos de voltar ao primeiro amor. Se você tem estado frio espiritualmente falando, se você tem estado longe do Senhor, é tempo de você voltar ao primeiro amor. Esta palavra de hoje é para você se levantar. O nosso Pai tem saudade do tempo que você fazia de tudo para agradá-lo. Queridos, quando nós nascemos de novo, quando o Espírito Santo vem morar em nós, há uma alegria incondicional no nosso coração. Tudo para nós é apaixonante diante de Deus, o culto, o momento de adoração, de louvor, de exaltação aqui na palavra do Senhor, no culto, juntos, são momentos agradáveis por demais ao nosso coração. E conforme nós vamos esfriando, nós vamos nos afastando do Senhor, esses valores são deixados de lado. Mas o Senhor, Ele tem saudade, sabe, desse tempo que você buscava de agradar o Senhor em tudo. Jesus tem vida abundante para você. Há algo poderoso, amado, há algo espetacular esperando a sua vida. Mas nós não podemos deixar, queridos, que os valores desse mundo, a sutileza de Satanás,
fale mais alto do que o propósito de Deus para o nosso caminhar aqui na terra. Não se deixe vencer pelas fraquezas da carne. Isso tem sido, às vezes, tão natural, mas não pode ser uma constância. Nós até podemos cair, nós podemos até tropeçar, porque a palavra do Senhor nos diz para nós com muita clareza que o espírito está preparado, mas a carne é fraca, não é? E nós precisamos de nos fortalecer em Deus. É Deus quem te fortalece, é Deus quem te sustenta. Sabe, queridos, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa trazer grandes coisas sobre você. O Senhor te abençoe e você deixe tudo que te esfrie espiritualmente. Deus deseja estar sobre tudo, em todas as áreas da tua vida. Ele quer estar no controle de sua vida. Amém, queridos? Por esta palavra, eu desejo de todo o meu coração. Esse é o meu propósito com esta palavra e também do Espírito Santo, porque Ele falou muito ao meu coração com esta palavra. Eu quero deixar para o teu coração, nesse partilhar que nós acabamos de fazer por esta palavra. Sabe, Deus deseja que você se fortaleça. Ele não quer tirar de você a presença dEle. Você viu o que diz lá o texto que nós acabamos de ler? Vamos voltar aqui para o texto, só para a gente relembrar. O versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e não, senão brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrepender. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o candeeiro? O candeeiro é a luz do Espírito que habita dentro de nós. Olha o que ele está dizendo: senão eu virei até você e tirarei o teu candeeiro. Queridos, como isso é forte, como isso é poderoso. Mas o Senhor não quer fazer isso com ninguém. Ele não quer fazer isso comigo nem com você, porque Ele quer que você volte ao primeiro amor. Ele quer que você experimente novamente os valores de onde você parou. Sabe, o que você experimentou com Deus no tempo que você andou com Ele não chega nem aos pés. Você não experimentou nada do que o Senhor tem preparado para você. É muito pouco que você viu, querido. Muitas coisas, grandes coisas estão por vir sobre você, mas você precisa de voltar ao primeiro amor e viver as práticas que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém, querido? Quero orar para que tudo o que você tem experimentado que não seja de Deus, possa nesse dia, por essa palavra, pela presença do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, possa trazer um fortalecer da vossa fé. Diante de Deus, que você possa trazer de volta aquilo que você já perdeu do Senhor, e Ele está pronto para te dar, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém, querido? Se apaixone de novo para o Senhor da igreja. Se apaixone por Ele. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Aqui está o Deus dos teus filhos, aqui está o Deus, aqueles que são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e por um motivo ou outro, que o Senhor conhece cada um dos corações, sabe o motivo, ó Deus, do afastamento, do esfriar-se na fé, ó Deus. Satanás tem agido de tanta sutileza, ó Deus, e tantos de nós temos sido, ó Deus, alvos dele, presa fáceis a ele, ó Deus, e nós queremos nesta manhã, por esta palavra, trazer um renovo, trazer um fortalecer, ó Deus, para cada um desses teus filhos, nesse dia precioso que o Senhor preparou para nós. Eu quero declarar, ó Deus, que todas as forças do inferno, todos os cordéis de morte, ó Deus, tudo aquilo que traz frieza, que traz morte espiritual para o coração da tua igreja, do teu povo, seja, ó Deus, de uma vez por toda, batido e retirada, porque o Senhor disse na tua palavra que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, o qual o Senhor nos ungiu para quebrar as cadeias, desfazer os grilhões e anunciar o ano aceitável do Senhor. Por isso, ó Deus, todas as cadeias que estão prendendo esses meus amados, todas as cadeias, ó Deus, que tem feito de cada um destes, ó Pai, presas fáceis, ó Deus, que caia por terra. Todas as amarras, ó Deus, caia por terra. Todas as algemas se desfaçam e se rompam no poder que há no nome de Jesus. Porque, ó Deus, se o Filho vos libertar, diz a tua palavra,
verdadeiramente sereis livres. Eu declaro, Deus, o Senhor libertando cada um destes. Ó Deus, as cadeias estão caindo por terra, as amarras estão desfazendo, ó Deus. Todos os cordéis do inferno se rompam agora na vida de cada um dos meus ouvintes, ó Pai, desses que estão por essa live, ouvindo essa palavra, sejam livres para adorar-te e buscar de todo o teu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser o primeiro em cada uma dessas vidas, ó Pai, porque o teu propósito é o nosso aperfeiçoamento no Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, eu te abençoo nesse primeiro dia da semana. Declaro que o poder de Deus está à sua disposição. A graça do Altíssimo está em tuas mãos. O Senhor tem para você nesta palavra que você acabou de ouvir, que você se fortaleça, que você se coloque em pé. E todo o esfriar que estava sobre a tua vida até hoje, cai por terra. Porque o Senhor, nesta noite, nesse dia, está trazendo de volta o teu coração para o primeiro amor, dos quais eu te abençoo, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Sê tu uma bênção nas mãos do Altíssimo, porque Ele é seu teu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.